Está pipocando no mundo, inclusive aqui no Brasil, protestos contra o racismo. Parece que de uma forma cíclica, esses protestos aparecem, depois eles diminuem, desaparecem, depois eles retornam. O estopim é sempre algum caso de racismo por parte das forças de segurança do Estado, e dessa vez foi o caso do Floyd, o negro que foi morto lá pela polícia nos Estados Unidos. O policial ajoelhou sobre o pescoço dele, mesmo ele falando que não conseguia respirar, o policial não parou e o Floyd morreu. No Brasil, a gente viu aí o caso do menino Miguel, que foi menino negro, filho de uma empregada doméstica, que o levou para o trabalho e o menino despencou lá do prédio e veio ao óbito. Bom, essas manifestações de racismo, agora elas chegaram também à Europa, a gente viu lá Londres principalmente. Elas não podem passar despercebidas num país como o Brasil. Um país que recebeu metade dos africanos escravizados, cerca de 1,5 milhão, desembarcaram principalmente nos portos do Rio de Janeiro e de Salvador. Agora, no Brasil, a gente precisa entender uma coisa: como se deu o período pós-abolição, como se deu a abolição e principalmente o período pós-abolição, que é uma questão central para a gente entender o contexto que a gente vive atualmente no Brasil em relação à população negra, ao racismo, à violência, ao preconceito racial. A média salarial do negro é menor que a do branco, a baixa escolarização, a ausência do negro em muitas profissões e muitos espaços de trabalho, etc. Bom, todos sabem que o Brasil recebeu cerca de 1,5 milhão de africanos escravizados num período ali de 350 anos, que compreende mais ou menos 1550 até 1888, até quase 1900. Apesar do tráfico negreiro ter sido proibido em 1850, ainda chegaram alguns navios negreiros no Brasil. Bom, a colonização portuguesa no Brasil, assim como a colonização na América Espanhola, mas em menor grau, usou como base a mão de obra escrava. Primeiro, no Brasil, tentou-se a mão de obra indígena, a escravização do índio, mas houve uma resistência por parte dos jesuítas por questões religiosas de catequização, e os portugueses optaram então pela mão de obra escrava. E aí trouxeram para cá cerca de 1,5 milhão de africanos que foram capturados em suas cidades natais, principalmente na costa oeste da África, né? Na região banhada pelo Oceano Atlântico. Eles eram capturados ali na costa, colocados no navio negreiro e trazidos para o Brasil. E aqui ficaram para sempre, né? Pouquíssimos conseguiram voltar. Uma proporção muito baixa daqueles que conseguiram voltar. E aqui ficaram, a gente viu aí todo o período do Brasil colônia, até que no século XIX você começa a ter uma pressão pelo fim da escravidão. É uma pressão que em parte vem do próprio capitalismo, porque não interessa ao capitalismo você ter pessoas que não são consumidores, né? Para o capitalismo, para o capital, o ideal é que todos sejam consumidores e consumam. E o escravo não era um consumidor. Na maioria dos casos, em alguns casos sim, mas na maioria não. E aí você começa lá com uma lei Eusébio de Queiroz, com a lei do ventre livre, com a lei dos sexagenários, até que culmina na Lei Áurea, quando oficialmente os escravos eles são declarados libertos, declarado o fim da escravidão. 95% deles já estavam libertos, e
foi mesmo mais um ato formal da princesa Isabel. A gente tem que pensar esse período da escravidão já à luz de estudos da historiografia mais recente, em especial os do Sidney Chalhoub, que é um historiador da Unicamp, mas que atualmente, se não me engano, está lecionando nos Estados Unidos, acho que na Universidade de Chicago, em que ele mostrou que a escravidão não era uma coisa aceita de forma passiva por parte dos negros, né? Houve muita resistência, fugas, motins, outras estratégias de resistência, como os quilombos, as irmandades, etc. Então, os negros resistiram, sim, à escravidão. Eles não aceitaram passivamente, como algumas pessoas pensam e até mesmo discorrem sobre o tema. Agora, quando a gente vai caminhando para o fim da escravidão, qual que é a opção tomada pelo Império Brasileiro, né? Qual é a opção? Você tem dois caminhos. A gente sabe que a mão de obra negra ela era usada principalmente nas fazendas de café, né? E isso gerou uma resistência por parte dos grandes cafeicultores em aderir à ideia da abolição da escravidão por temerem ficar sem mão de obra. Então você tinha dois caminhos. Na verdade, a princípio era um caminho só. Qual? Você libertava os negros e os transformava em trabalhadores. Você dava educação, dava formação, etc. Eles virariam trabalhadores e receberiam sua remuneração. Mas não foi esse o caminho da coroa brasileira, né? Do Império. O Império preferiu importar mão de obra trazendo um imigrante europeu, principalmente o italiano, que veio para o interior de São Paulo, etc. E aí o que a gente viu? O negro foi jogado a escanteio. Como que funcionou esse processo aqui na cidade do Rio de Janeiro? Mediante a abolição, os negros foram colocados para fora da casa dos seus senhores, nus, com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, sem roupa, sem terra, sem casa, sem trabalho. E terra era a principal posse à época, né? Um país que vivia basicamente da agricultura e da pecuária, você precisava de terra para poder ter algum bem, ter alguma riqueza. E os negros foram colocados na rua sem nenhum patrimônio, para que começassem dali para frente uma nova vida. Eles tinham que começar uma vida do zero aos 45 do segundo tempo, o que é praticamente impossível, né? E aí o que aconteceu? Esses negros ficaram desesperados. Emprego eles não conseguiam, porque eles não tinham vestimenta, eles não tinham uma casa para tomar um banho e ninguém empregava uma pessoa suja. E diante de um cenário como esse, que levaria hoje qualquer um a uma depressão ou um suicídio, eles acabaram enveredando pela bebida barata, para poder suportar esse peso da vida. E tiveram que subir para o morro, principalmente no centro do Rio de Janeiro, iniciando aquilo que a gente hoje conhece como as favelas cariocas. Eles não tinham para onde ir. No meio da rua eles não podiam ficar, porque a elite carioca branca não queria. Então eles foram empurrados para a periferia. E aí, logo em seguida, a gente teve a proclamação da República. O que a República fez? A República criminalizou o comportamento, as práticas e a cultura do negro. A capoeira se tornou crime. Sim, a capoeira era crime. Existem várias notícias de jornal hoje, você podem pesquisar até mesmo no próprio Google, que mostram anúncios de negros sendo procurados por praticarem capoeira. Então, você não tem terra, não tem casa, não tem roupa, não tem trabalho,
não tem o que comer e a sua prática cultural e religiosa ainda é criminalizada. Ou seja, você não tem cidadania, porque a religião africana, ainda hoje, imagine naquela época, era vista com um olhar preconceituoso. Até hoje a gente acha que a religião afro-brasileira e africana é a macumba, que é a coisa do demônio, né? Então tudo isso fez com que essa população negra fosse empurrada para a periferia e fosse empurrada para uma condição de não cidadania, que é aquilo que o José Murilo de Carvalho fala em um livro clássico dele, que ele fala que a república que não foi, ou seja, a república que não se realizou, porque a república é a ideia o quê? Da coisa pública, do cuidado da coisa pública. Só que a coisa pública só aconteceu para uma parte da população brasileira. O negro ficou no escanteio. E logo em seguida, você tem ali, ainda na primeira metade do século XX, ali anos 20, a 30, 40, principalmente no período Vargas, do Estado Novo, você tem uma política estatal de embranquecimento da população. Você tem oficialmente, os documentos estão aí nos arquivos do Estado brasileiro, você tem oficialmente uma política de miscigenação e embranquecimento da população, que acredita, o Estado acredita, que se os negros se relacionarem com os brancos, aos poucos os filhos deles, netos e bisnetos, vão sendo mais brancos, mais brancos, mais brancos, até que você vai chegar a um certo ponto onde não vai haver mais pessoas negras. Ou seja, o negro, aquilo que é visto como ruim, vai ser eliminado. Sim, isso não é teoria. Isso aconteceu na prática. Existiu uma política pública do Estado brasileiro para eliminar a raça negra. Era para eliminar. Não, por quê? Porque a identidade nacional foi montada ali no fim do Império pelo IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sobre 3 pilares. O branco europeu, que era o civilizado, o índio, que era o malandro, e até hoje a nossa elite olha o índio como o malandro, e o negro, que era a parte ruim, perdão, gente, o índio como bom selvagem, né, como ingênuo, não como malandro, e o negro, que era a parte ruim, que era o malandro. Então, você tem uma identidade nacional construída no final do século XIX, na segunda metade do XIX, sobre a ideia de que o negro é algo ruim, é algo negativo. E aí você começa a ter uma política estatal para eliminar a raça negra, para eliminar a cultura negra. Porque o negro é o criminoso, é o vagabundo. É aquele que não quer trabalhar, mas não é que ele não quer trabalhar. É que ele foi empurrado para a periferia de uma forma que ele não tem casa, não tem terra, não tem roupa, ele sequer consegue se apresentar para o emprego. E aí, numa situação dessa de total decadência, ele se refugia no quê? Na bebida. E aí cria-se o estigma por parte da elite branca de que, lá, tá vendo? O negro é vagabundo. Ele só trabalha se for debaixo da chibata. Ele só trabalha acorrentado, ou seja, ele só serve para ser escravo. Ele não gosta de trabalhar. Então, a nossa abolição e a nossa pós-abolição se deu dessa forma. O que mostra até hoje, nos nossos dados oficiais, é essa herança. 2/3 dos presos são negros. O negro tem uma renda mensal muito menor que o branco, recebe salários menores.
O negro tem dificuldade do acesso à universidade. O negro tem dificuldade de acesso a políticas públicas. Por causa dessa herança. Quando o Bolsonaro fala, não, eu vou montar um ministério totalmente técnico, não vai ser baseado em questões ideológicas, vai ser técnico, e ele põe só gente branca, o que ele está falando? Que na visão dele, o negro não é capaz, só os brancos que são. Mas essa é a herança nossa lá do final do Império e do início da República. A ideia de que o negro era a parte ruim da sociedade queria ser eliminado. O Vargas chegou a implementar uma política pública nesse sentido, onde as empresas eram obrigadas a contratar pessoas brancas, imigrantes, etc., e não podiam, o negro só podia ocupar uma parcela das vagas de trabalho na empresa. A empresa tinha que ter, na sua maioria, trabalhadores brancos. Ou seja, foi uma abolição pela metade. Foi uma abolição forçada, não planejada, que empurrou o negro para uma situação de não cidadania. E aí você sai do Império e vem para a República, uma república que criminalizou o negro e deixou ele lá na periferia. Isso explica muito do Brasil atual. Tem gente que não quer entender isso, mas entender isso é de suma importância.